Olá, gente! A aula desta semana vai ser sobre um assunto bastante interessante, que são os tipos de narradores. Primeiramente, vamos relembrar rapidamente o que é um narrador. Narrador é quem conta uma narração, ou seja, uma sequência de ações que, relacionadas entre si, criam uma história em que há passagem de tempo, ou seja, o texto narrativo ele é um texto que é cronológico, ou seja, de novo, que há uma noção de passagem de tempo, entenderam? Então, lá no nosso materialzinho feito para vocês, nós temos todos os tipos de narradores. Vamos lá a ele então. Então, vocês estão vendo ali que logo ali no começo há a definição de narrativa ou narração ou ainda texto narrativo. Então, o texto narrativo ele tem como característica principal o primado, ou seja, a supremacia da passagem de tempo. E como é que se passa o tempo? Quando há transformação de situações. Portanto, o texto narrativo trabalha com a transformação de um estado A para um estado B. E ele conta como é que isso se processou. Tranquilo? Então, os elementos da narrativa são os recursos responsáveis para que isso aconteça, para que essa passagem de tempo aconteça. E são o quê? O principal deles é o enredo, que é o texto em si. Temos o tempo, narrador e personagens. Então, vamos aos 4 tipos de narrador. Narrador personagem, ele é quem? Ele é aquele que conta a história, sendo que ele mesmo faz parte dela. Portanto, esse texto, realizado com um narrador personagem, ele tem que ser em primeira pessoa. Ele deve ter o quê? Marcas textuais, ou seja, palavras que mostrem que o eu está contando a história. Vamos então a um trechinho que eu coloquei aí do Paulo Mendes Campos, que é um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Chego em casa com meus pentes e os distribuo a mancheias. Temos, somente nesse período composto aí, temos vários índices, ou seja, várias marcas de primeira pessoa, do eu. O verbo, ele está na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu chego. Temos aqui o pronome possessivo na primeira pessoa, meus. E, novamente, outro verbo na primeira pessoa do presente do modo indicativo. 2 para você, 4 para você, segundo o temperamento e a distração de cada um. Aviso a todos que vou colocar um no armário do quarto, um no banheiro, um em cada mesa de cabeceira, 2 na minha gaveta. Então aqui a gente continua com as marcas da primeira pessoa, do eu contando todos os fatos ali expostos, tranquilo? Então, esse narrador que ele assume para ele contar a história, sendo que ele age dentro dessa história, ele é chamado de narrador personagem. Temos ali uma variante desse narrador personagem, é o narrador testemunha. Aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos o quê? Nós temos aquele narrador que ele é protagonista, ou seja, ele é a personagem principal da história. Então, a personagem principal é que conta. Então, ela fala do eu sob um ponto de vista privilegiado. É ele que mostra tudo o que está acontecendo em torno dele, sendo que ele sabe das coisas. Agora, nós temos uma variante em que o eu que participa dessa história, ele é abaixo de uma outra personagem que sim é o centro da história. Então, esse tipo de narrador, ele é chamado de narrador testemunha. Por quê? Porque ele mostra, por meio de uma visão que ele está contando, como é que a personagem principal aparece para ele. Então, narrador testemunha é aquele que participa da história com personagem secundário. Narra também em primeira, mas também ele mescla a terceira pessoa, porque fala do ele, fala do protagonista.
Um caso bastante pronunciado disso são as histórias do Sherlock Holmes, em que o seu assistente, Dr. Watson, tece muitos comentários sobre a protagonista. Olha lá. Um dos defeitos de Sherlock Holmes, se é que podemos de fato chamá-lo de defeito, era sua extrema relutância em comunicar a totalidade de seus planos a qualquer outra pessoa até que o instante de executá-los. Isso vinha em parte, sem dúvida, de sua natureza autoritária, que gostava de dominar e surpreender os que o cercavam. Vemos então ali uma personagem que não tem um campo de informações tão privilegiado, porque no exemplo anterior, aqui o narrador personagem, ele sabe de tudo. Aqui não, aqui ele está contando como é que a protagonista age, que ele não está sabendo de tudo, ele só faz suposições. Mas vocês veem que narra aqui na primeira pessoa, né? Ele fala que ele conta como é que o Sherlock Holmes era. Então ele participa da história, ele tece comentários sobre o protagonista e sobre as coisas que estão ali nessa narração. Temos um outro tipo, que é o narrador onisciente intruso. O que é a palavra onisciente? Que é o que? Aquele que tudo sabe. Oni quer dizer tudo. Ciente, ambas as palavras são latinas. Ciente quer dizer que sabe. Então, narrador onisciente, aquele que sabe tudo, e ele é intruso. Ele é um narrador observador. Então, ele é diferente dos dois outros. Por quê? Porque ele não faz parte da história. Ele não participa da história como um personagem. Mas ele tem acesso a tudo. Ele consegue ver o íntimo das pessoas, o seu interior. Então, por causa disso que ele é intruso, porque ele se mete onde ele bem entender, né? Então, ali, temos aqui um trecho, então, do romance Quincas Borba, do grande escritor brasileiro Machado de Assis, em que o narrador faz uma pausa para comentar os acontecimentos. Isso é uma característica do narrador onisciente intruso. Ele comenta, ele escreve tudo o que está acontecendo e ele ainda se dá ao direito de comentar aquilo que ele narrou. Não, senhora minha, ainda não acabou este dia tão comprido. Não sabemos o que se passou entre Sofia e Opália, depois que todos se foram embora. Pode ser até que acheis aqui melhor sabor que no caso do enforcado. Tende paciência. É vir agora outra vez a Santa Teresa. A sala está ainda alumiada, mas por um bico de gás. Apagaram-se os outros e ia apagar-se o último, quando Opália mandou que o criado esperasse um pouco lá dentro. A mulher ia sair. O marido deteve-a. Ela estremeceu. Vocês estão vendo que tem alguém de fora que conta todos os fatos acontecendo, tanto dos protagonistas quanto das personagens secundárias. E essa pessoa, ela consegue ver o íntimo, ela consegue ver coisas que passam despercebidas, como a pessoa estremecendo, como algum juízo de valor, como achar melhor, pior. Aí o narrador onisciente neutro, ele é uma variante desse aqui, desse que nós acabamos de falar. Ele também sabe de tudo, mas ele não tece nenhum comentário. Ele se presta unicamente a pintar, ou seja, a escrever da forma mais verossímil possível, ou seja, mais decalcada da realidade possível. Que nem aqui, tem esse trecho aqui do grande livro O 15, da escritora Raquel de Queiroz. Aqueles livros, uns 100 no máximo, eram velhos companheiros que ela escolhia ao acaso, para lhes saborear um pedaço aqui, outro ali no decorrer da noite. Deitou-se vestida, desapertando a roupa para estar à vontade. Pegou no primeiro livro que a mão alcançou, fez um monte de travesseiros ao canto da cama, perto da luz, e, fincando o cotovelo neles, abriu à toa o volume. Vocês estão vendo que não há comentário pessoal de quem narra algum. Mostra como é que a coisa aconteceu mesmo, sem intromissão qualquer. Agora vamos a uma questão aqui de vestibular.
aqui, vamos lá. O incidente que se vai narrar e de que Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963 tornou essa localidade conhecida e de certo modo famosa da noite para o dia. Vamos lá. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como da comparsaria, desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana. Érico Veríssimo. O narrador pertence à história contada? Não. Ele traz isso à baila, traz isso à tona, algo que já passou. Que tipo de narrador se observa aí? É aquele narrador que tudo sabe, ou seja, onisciente, e ele faz algum comentário sobre o fato? Não. Ele é imparcial, neutro. Então é o narrador onisciente neutro. Tranquilo? E quais elementos linguísticos? Melhor será contar primeiro de maneira tão sucinta, ou seja, rápida e imparcial quanto possível, para que o leitor tenha uma ideia clara, ou seja, ele vai contar e vai deixar a cargo do leitor se ele crê ou não no que será narrado. Questão 2 da Unifenas. Com base no texto abaixo, indica a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Ou seja, qual daqueles elementos da narrativa que nós vimos acima estão fora desse trecho aqui, ó. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja? Pedro da Silva, pedreiro de 30 anos, residente na rua Xavier 25 Penha, matou ontem em Vigário Geral o seu colega Joaquim de Oliveira. Qual a parte aqui que não foi contemplada dessas alternativas? Foi o modo, porque há o lugar, a época, as personagens, o fato, que é a morte, e o como, por que isso aconteceu. Essa é a alternativa que não está contemplada nesse trecho ali de cima, tudo bem? Sobre o texto da questão 2, você supõe que ele seja o quê? Romance, conto, notícia, crônica ou poema? De acordo com sua resposta, como seriam as características desse gênero textual? Né? Aqui mostra o quê? Mostra o quê? Um fato corriqueiro de forma objetiva. Então, isso parece o quê? Uma notícia, né? Em que uma notícia nós temos algumas respostas que são respondidas logo de cara, como quando, onde, porquê, né? Então, isso aí são as características do texto jornalístico, da notícia, que é aquele texto que tende a ser imparcial e que não há o que? Juízo de valor algum de quem narra, de quem conta alguma coisa. Leia os dois excertos, trechos, abaixo e responda as questões. Quando minha prima e eu descemos o táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Temos aí um trecho da escritora brasileira Lígia Fagundes Telles. Então, outro trecho ali. Só então Martim se deu conta da enorme solidão que o cercava. A estrada se estendia numa reta por centenas e centenas de metros e desaparecia numa curva como um rio branco que se perdesse no espaço. O azul esverdeado das urzes, espécie de plantas, ladeava a trilha, desaparecendo na penumbra. Um ou outro pinheiro se alteava, solitário e inexplicável. Temos ali então as questões. Os textos montam que tipo de cenário ao leitor? Noturno ou diurno? Noturno. Porque ou noturno ou de pôr ou de poente do sol. Há um clima de mistério. Se houver, cite um trecho de cada texto que justifique a sua resposta. A gente pode pegar do primeiro texto o quê? Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas. Né? Tá ali um sobrado, algo grande, algo que é desconhecido por quem está vendo esse tipo de coisa. E ali, ó,
Aqui no segundo texto a gente tem a penumbra. Penumbra é o que? Aquele jogo de luz frágil, que ele mostra algo a ser explorado. Que tipo de narrador se observa em cada texto? Temos aqui o que? Narrador, personagem, aquele que está participando como protagonista, aquele que conta a história do seu ponto de vista e que é o destaque dessa mesma história. O outro, ali a gente tem o que? Um narrador onisciente neutro. Por quê? Porque o narrador ele se exime de qualquer participação na história e também não tece nenhum comentário sobre ela. No primeiro texto da escritora brasileira Lígia Fagundes Mistérios, os narradores sabem tudo acerca do enredo? Né? Ó, parece que o narrador, personagem, sabe o que vai acontecer, né? Espero que tenham gostado dessas atividades e quaisquer dúvidas, mandem-nos respostas ou perguntas.